Cada dia mais nós nos aproximamos da graça de celebrarmos o Natal, e por isto a liturgia nos focaliza, nos centraliza e faz com que os nossos olhares se voltem para um mistério tão grande, tão maravilhoso, que é a encarnação do Verbo, a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a liturgia nos mostra a beleza do anúncio do anjo a Nossa Senhora, que é enviado a uma virgem na cidade da Galiléia chamada Nazaré. É importante nós lembrarmos que o povo de Israel, por muitas e muitas vezes, na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, foi chamado de um povo adúltero, um povo prostituto, não sei se vocês estão lembrados, por causa da idolatria, por causa da adoração aos falsos deuses, por causa de toda a contaminação com culturas que eram contrárias à vontade de Deus. Por isso o povo de Israel, por muitas vezes, foi comparado a uma prostituta, comparado a uma adúltera. Mas agora o anjo de Deus é enviado a uma virgem, a uma mulher pura, alguém que é símbolo da total fidelidade a Deus, sem contaminação com idolatria, sem falsas doutrinas. Maria é o símbolo de toda a pureza e fidelidade a Deus, contrário a um povo que por muitas e muitas vezes desviaram do Senhor. Por que então enviado a uma virgem? Porque este novo projeto de Deus, eu não posso nem dizer este novo projeto de Deus, mas para o segmento, para o prosseguimento do projeto de Deus, que é salvar toda a humanidade, ele precisava contar com pessoas que não trazia os vícios anteriores, mas precisava ser para um projeto tão grande que é a salvação da humanidade, precisava de uma nova mulher, uma nova humanidade. E por isso Deus inicia o seu projeto a partir de alguém, como eu já disse, que não tem os vícios anteriores. Outro dado também a ser destacado neste texto, porque como é um texto muito rico, não dá para falar de tudo aquilo que seria necessário, queria também trazer como dado a data da aparição do anjo. Quando é que o anjo aparece? Qual é a data que o anjo aparece a Nossa Senhora? No 6º mês. 6º mês do quê? 6º mês da gravidez de João Batista. Está relacionado com o texto de ontem, com o evangelho de ontem. Por que então o texto traz este detalhe para nós? Será que é só para dizer que é no 6º mês de Maria? Ou tem alguma coisa mais profunda aqui? É só nós lembrarmos que quando foi concluída a obra de criação? A obra de criação ela foi concluída no 6º mês, o homem é criado no 6º mês, ou melhor, no 6º dia, e no 7º dia Deus descansou. Por isso que, fazendo referência novamente ao número 6, o evangelista Lucas coloca aqui o anúncio no 6º mês no 6º mês da gravidez de Maria, lembrando ao 6º dia da criação do homem e da conclusão de toda a humanidade, Lucas coloca o anúncio da nova criação em Cristo. Na primeira criação, o homem foi manchado pelo pecado, desfigurado pelo pecado. Agora, na nova criação, dá-se a criação do novo homem, que é perfeito,
original, que é o próprio Cristo, com todas as características do primeiro homem, do primeiro Adão, mas, claro, com toda a profundidade de ser o próprio Deus. Por isso que Lucas faz questão de colocar agora o número 6 novamente, lembrando que tem-se a conclusão de uma criação, mas se inicia agora por meio de Cristo a nova criação, o novo homem criado à luz do próprio Cristo, porque o Cristo é, ao mesmo tempo, o modelo e o artesão da nova criação. Ele é o modelo porque é a perfeita imagem daquilo que o homem precisa ser, mas ao mesmo tempo quem é o Cristo? Aquele que, como foi dizer um dos santos, que agora não me recordo, colocando o Espírito Santo e Jesus como as mãos de Deus que trabalha na criação, então Jesus Cristo é ao mesmo tempo modelo e estas mãos que vai dando forma à criação. Por isso a beleza do sexto mês, desta maravilha que conclui-se uma criação manchada muitas vezes pelo mal por causa de uma decisão do próprio homem e reconstrói agora tudo em Cristo. Também um outro detalhe a ser destacado neste texto, e é um detalhe que causa espanto a Nossa Senhora, é a saudação do anjo. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Esta saudação, que já é vista em muitos textos do Antigo Testamento, alegra-te, ó Sião, o Senhor está no meio de ti, e por muitas outras vezes, é uma saudação que é colocada por várias, ou para o povo de Israel, ou também para algumas pessoas. Está dizendo que Maria goza do pleno favor divino. Toda a graça de Deus, toda a ação de Deus está naquele momento sobre Nossa Senhora. Por sua constante fidelidade a Deus, por sua constante fidelidade à vontade de Deus, Maria goza de pleno favor. Toda a graça, toda a plenitude do amor, toda a plenitude da ação de Deus está sobre Maria. E este convite, alegra-te, é muito mais profundo do que um simples dizer, alegre-se, veja só como o dia está lindo hoje, alegre-se, veja como o sol está despontando para todo mundo, alegre-se, porque veja como você está bem, você está feliz, é muito mais profundo, é uma alegria em dizer assim, alegra-te, porque o Deus está presente, é uma alegria messiânica, como a Sagrada Escritura diz. Alegra-se porque o próprio Deus se faz presente agora e vai manifestar toda a tua graça, todo o teu favor na vida do homem. É toda a ação de Deus para a renovação da vida, renovação da esperança, renovação da confiança, renovação da alegria plena na vida do homem. E é importante também nós lembrarmos o seguinte, que por muitas e muitas vezes que houve-se o convite da alegria, é porque o povo estava sem nenhuma esperança. Era momento de escravidão, momento de crise, exílio, guerras, morte, sofrimento, angústia, desolação. O convite à alegria, muitas vezes aconteceu em situações ao povo de Israel, onde não existia nenhuma possibilidade de alegria. Humanamente, se olha e se vê justamente a desgraça, a desolação, o sofrimento, a dor, mas naquele momento surge pela boca do profeta uma palavra que diz, alegra-te porque o Senhor está no meio de ti. O que o povo via no meio deles? A desgraça, a desolação, a desconfiança, a destruição, e de repente apresenta-se um profeta que diz, alegra-te, porque o Senhor está no meio de ti. E a mesma situação está acontecendo aqui. Maria é convidada
a viver esta alegria, a alegria da presença de Deus. Não importa a situação em que o povo está vivendo, não importa a escravidão, não importa o mal, não importa as guerras que eles estão passando, mas alegra-te porque Deus começa agora uma intervenção profunda na história humana. É uma intervenção de salvação, é uma intervenção de restauração, é uma intervenção em que todo o povo sai de uma condição de escravidão para viver uma condição de liberdade. É Deus que intervém na história por meio de Maria e solicitando a contribuição dela. Por isso Maria fica tão assustada. Maria não se assusta porque é uma simples saudação, mas porque é a saudação das saudações. É a saudação que demonstra toda a intervenção de Deus na história. E agora, de forma especial, é a intervenção de Deus por meio dela. Ela como colaboradora desta ação de Deus. Ela como a mulher que é escolhida para ser o instrumento de Deus para a grande intervenção dele mesmo na história. Por isto, o Senhor diz, o anjo diz, o Senhor está contigo. O Senhor está contigo, o que significa? É a solicitude de alguém, de Deus, por alguém. Então, dizer que o Senhor está contigo é dizer, Maria, Deus está contribuindo e estar contigo e está realizando todas estas coisas. Não se preocupe, porque é uma ajuda permanente dele. É uma ajuda permanente de Deus na vida de Nossa Senhora para aquela missão que ela vai realizar. Deus está contigo. É Deus quem está realizando isto. É Deus quem está operando esta maravilha. É Deus que livremente concedeu a ela o seu grande favor. Está agora convidando a Maria para participar deste plano maravilhoso de salvação. É só lembrarmos o seguinte: Deus, lá no começo da obra da criação, quando Deus pensa no ser humano, pensa na criação de Adão, o que é que ele precisa fazer antes? Criar o paraíso. E por isso Deus cria o paraíso para depois criar Adão, para inserir Adão naquele espaço. E o paraíso é para Adão o espaço da sua liberdade, o espaço da sua realização, o espaço de vida, o espaço da plenitude da sua vida, onde existem os animais, onde existem os alimentos, para que ele possa se sustentar. Antes de criar o novo Adão, Deus cria o quê? O novo paraíso, que é Maria. Antes de criar o novo Adão, Deus cria então o novo paraíso, que é a própria Maria, que é esta mulher virgem, como eu já disse, sem todos os vícios do passado, sem toda a contaminação com idolatria, uma mulher fiel, uma mulher com um ventre puro e santo e imaculado. Deus realiza na vida desta mulher em vista de Jesus Cristo, para que o plano de Deus pudesse ser concluído. E diante desta grande maravilha, o que é que faz Maria? Pergunta o como. Bem, se isto vai acontecer, é preciso então um discernimento para ver como isto vai acontecer. Porque como o texto nos diz, Maria de primeira instância já disse para Deus, olha, como é que isto vai acontecer, porque eu não conheço homem algum. Ou seja, por meios humanos não é possível, Deus. Por meios humanos não é possível, porque eu sou uma virgem, estou prometida em casamento, mas não convivo ainda com José.
Tudo isto para mostrar e para dizer que toda a obra de Deus será única e exclusiva ação dele. É uma ação tão bondosa, é uma ação tão gloriosa, é uma ação tão profunda, que nem mesmo os meios humanos são capazes de dar curso a esta obra. E por isso Deus realiza toda a sua obra por meio da ação do Espírito Santo. E daí nós podemos também fazer uma ligação lá ao livro de Gênesis, para mostrar justamente isso que eu estou dizendo. A primeira criação e a nova criação agora, que se dá por meio de Jesus Cristo. Lá no livro do Gênesis, o Espírito pairava sobre as águas. Não é isto? Nós também vamos ver no Antigo Testamento, por várias e várias vezes, quando vai se falar da manifestação de Deus no templo e nas tendas, fala do Deus que paira, da nuvem de Deus que paira sobre o templo. Então, dizer que o Espírito Santo paira sobre Nossa Senhora, está sobre Nossa Senhora, e dizer que o Espírito Santo, que a sombra do Espírito, a sombra do Altíssimo cobrirá Maria, é dizer o quê? Que sob Maria está a profunda manifestação de Deus. Indica a presença ativa de Deus sobre Nossa Senhora. Por isso que eu estou dizendo, é pura ação de Deus neste momento. É pura graça de Deus neste momento em que manifesta na vida de Nossa Senhora a realização de um projeto em que nenhum ser humano é capaz de realizar. É Deus convidando ali Nossa Senhora a uma missão muito profunda. A dizer para ela, eu solicito de você a colaboração, eu solicito de você o seu sim para a realização de uma missão em que a única coisa que você vai precisar dizer é o sim, e tudo mais será realizado pela minha graça. Tudo mais será realizado pelo meu favor, pela minha ação constante, permanente e profunda sobre você. Porque como o texto nos diz, é o poder do Altíssimo. Deus que realiza um novo ato criador. Que coisa maravilhosa, gente. Se na primeira criação o Espírito pairava sobre a água, agora o Espírito paira sobre um sim. O Espírito está pairando sobre um sim de uma mulher que profundamente decide entregar-se a Deus e livremente dizer o seu sim para realizar na história humana um ato que ninguém pode realizar a não ser Deus. A ação de Deus acontece na história, a ação de Deus expande na história da humanidade, a ação de Deus acontece na vida cotidiana do homem. A ação de Deus entra na história quando homens e mulheres são capazes de dizer o sim. Quando homens e mulheres são capazes de aceitar livremente o projeto de Deus. Daí Deus pode entrar na história humana. Daí Deus pode pairar sobre ele com a graça do Espírito Santo e realizando cada dia o seu plano de amor, o seu projeto de salvação, o seu projeto de bênçãos e de alegria na vida do ser humano. Mas para isto, é claro, necessita do sim, porque a ação de Deus acontece na liberdade. O sim possibilitou a ação de Deus. O sim de cada um de nós possibilita a ação de Deus nas nossas vidas. Deus pensa a sua ação na história e convida cada um de nós a colaborar com isto. Por isso que cada um de nós precisamos a cada dia dizer o nosso sim. Nós não podemos ser como aquele dois jovens de uma parábola que tem no Evangelho, que o pai convidou um dos seus filhos para a sua vinha, e ele disse, não, eu não vou, mas depois foi.
E um outro jovem, um outro filho que diz, não, eu vou sim, pai. E acabou que esse que disse sim, não foi. Nós precisamos tomar muito cuidado em não sermos este segundo jovem que estamos constantemente dizendo sim, sim, sim para Deus, mas que quando chega na hora de botar a mão na massa, ou seja, de trabalhar, de viver de viver realmente o nosso sim, o que é que nós fazemos? Não vivemos. Se nós formos como este jovem, a celebração do Natal será uma simples celebração, será mais uma celebração que não vai fazer diferença nenhuma em nossas vidas. Mas pelo contrário, nós precisamos dizer sim e viver o sim. Nós precisamos fazer como Nossa Senhora fez. Ela disse o sim, e esse sim teve consequências duras para ela. O Simeão já começa dizendo, simplesmente uma espada de dor traspassará o seu coração. Um sim dolorido, um sim no sacrifício, um sim no mistério da cruz, uma mistura de alegria pela grande graça de Deus, mas ao mesmo tempo de um grande sacrifício para Nossa Senhora. E Nossa Senhora poderia ter no meio deste caminho desistido dos teus planos, de dizer, bem capaz que eu vou viver isso aqui, nunca mais, tchau, Deus, é muito difícil. Por isto que celebrar para cada um de nós o Natal é dizer o quê? Sim, e aplicar o sim na vida. Eu digo sim, e vou para a vinha, vou colaborar com Deus, vou colaborar com o seu projeto, vou viver a fidelidade, vou viver uma vida em estágio de virgindade. O que significa um estágio de virgindade? Como eu disse lá no começo, eu disse que a virgindade de Nossa Senhora simboliza a graça da fidelidade e ao mesmo tempo de homens e mulheres que não são contaminados com idolatria ou com qualquer coisa contrária à vontade de Deus. Dizer o sim a Deus e viver esta vida de estágio virginal é de homens e mulheres que decidiram por viver uma vida extremamente na pureza, na vontade e na liberdade de Deus. Isto significa celebrar o Natal. Cada um de nós é convidado a dizer no dia a dia o seu sim. Como foi esses dias atrás, participei de uma missa com Dom Antônio Afonso de Miranda, o bispo emérito da diocese de Lorena, que numa santa missa, em celebração a 25 anos de um sacerdote, ele dizia assim, o sacerdócio é feito do sim de cada dia. Você, padre, por 25 anos, está dizendo o seu sim diário a Deus. Ele dizia, e hoje também, celebrando os meus 3 anos de sacerdócio, é uma graça poder que a cada dia eu estou dizendo o meu sim a Deus. Eu digo o meu sim hoje, de manhãzinha quando eu levanto eu digo meu sim, e esse meu sim comporta o quê? Viver a fidelidade do sacerdócio, celebrar a Santa Missa, rezar as liturgias, rezar a liturgia das horas, ir para o confessionário, atender confissão, direção espiritual, celebrar todos os sacramentos da igreja que me são pedido, desenvolver a missão sacerdotal que me é pedido, desenvolver cada dia mais e mais a busca pela santidade, pela graça de Deus, por configurar-se com Cristo. Mesma coisa cada um de vocês. A cada dia Deus está solicitando o seu sim no matrimônio. Eu casei, então hoje eu digo meu sim. Eu digo meu sim para viver um matrimônio. Não é a pessoa que diz o sim para o matrimônio e depois quer viver como solteiro. Não tá vivendo
correspondente ao sim, ou como alguém que diz sim para a vida religiosa, mas depois não está vivendo aquilo que a vida religiosa pede. Então, cada um de nós, hoje, na celebração do Natal, dizemos sim como colaboração do projeto de Deus, e este sim é estendido à vida. Que graças a Deus eu estou aí, na luta de 3 anos, junto com os outros meus irmãos no sacerdócio, que também se ordenaram comigo, dizemos o sim hoje e aplicamos esse sim na vida. Amanhã dizemos o sim, aplicamos o sim na vida. Depois da manhã o sim, aplicamos o sim na vida. E se um dia, com a graça de Deus, eu vou fazer como Dom Beni, que a cada ano, cada dia disse o seu sim, e hoje celebra 50 anos de sacerdócio. 50 anos não é 5 dias, é uma vida. Então, que esta celebração da Eucaristia, nesta proximidade do Natal, inspire os nossos corações à fidelidade, à pureza, à virgindade, a deixar de lado todos os vícios e a vivermos a partir de agora um sim concreto na vida. Eu digo meu sim e aplico na vida. Eu digo meu sim e aplico na vida. E vamos dizendo sim e aplicando na vida, até um dia nós encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo na sua glória eterna.